Tudo bem? Podem sentar. Isso. Hoje vai ser uma noite muito especial para todos nós. Você crê nisso? Então diz, eu creio. Olha, eu creio que o Senhor tem algo novo para a minha vida nessa noite. Você sabe que o tema dessa noite é quero viver. A gente pode cantar, né? Vamos cantar? A gente pode cantar isso, começar cantando bem bonito. O que foi? Deixaram para o final? A gente canta no começo, no meio e no final, né? Diz que quem canta, reza 2 vezes. Né? Quem canta seus males espanta. Né? Se estiver rezando na oração, vai espantar os males. Né? Eu lembrei de uma história de vocês dois que vocês me contaram, né? Que a Vitória e o João, que vocês lá não sei aonde, num lugar que tinha um lugar para atravessar você lembrou, né? Já lembrou. Tinha um lugar para atravessar e que tinha medo de passar naquele lugar. Não era isso? Aí, como é que era a oração? A pessoa ia atravessando e dizia, Deus é bom, mas o diabo também não é ruim. Olha isso, tá vendo? Então ficava com medo do diabo, aí rezava, Deus é bom, mas com medo do diabo, aí fala, não, mas o diabo também não é ruim. Né? Ou seja, ficava ali em cima do muro, né? Fazendo meio de campo para poder não dar uma... Fala, se esse cabra é ruim mesmo, ele vai fazer maldade, né? Ele fala, não, o diabo não é ruim não, você é bonzinho, viu? Então, olha que conversa. Isso não é muito fiel, essa oração não. Vamos rezar? Rezar cantando? Do começo. Você sabe cantar essa canção? Sabem? Então nós vamos cantar bem bonito agora, porque nós vamos rezar com esta canção. Né? Então coloca a mão no teu coração e fecha os teus olhos. E vai prestando atenção no que ela diz para você hoje. É Deus já te falando. É Deus já declamando essa canção tão linda no teu coração. Ele está derramando esta bênção. Canta para Deus. Vem me visitar hoje aqui. E você vai pedindo para Deus, vem me visitar hoje aqui, Senhor. Eu quero conhecer mais. Que lindo, né? Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem. Vamos rezando. Espírito Santo. Força, força. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Canta para Ele. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo. Lindo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver Eu quero viver algo novo. algo novo. Faz o meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Lindo, lindo. Eu quero viver algo novo. Agora olha para o teu irmão e fala para ele assim, você entendeu? Deus tem para você algo novo nesta noite. Você entendeu? Agora bate palmas para Jesus. É assim, queridos,
Deus sempre tem algo novo para nós. Sempre. Por quê? Porque Deus, Ele é sempre aquele que nos surpreende. Você nunca vai surpreender Deus. Nunca. Nem quando você faz as piores traquinagens. Quando você faz coisa ruim. Sabe? Quando você é criativo. E o diabo ainda ajuda você a ser criativo. Né? Porque quando a gente resolve ser ruim, fala a verdade. Todos nós, a gente tem um lado bom, que todo mundo gosta. Mas a gente tem um lado que é muito ruim. Tem ou não tem? Todos nós temos um lado bom e um lado ruim. E nós, muitas vezes, escolhemos viver o nosso pior lado e dar o nosso pior lado para as pessoas. Muitas vezes fazemos isso. Você pode olha só à volta. Eu tenho certeza que você conhece alguém, que você desvia quando aquela pessoa que está no grupo, assim, você está todo mundo conversando, daqui a pouco vem chegando, espalha todo mundo. Vai um para cada lado, fala, chegou o problema, chegou o chato, chegou, não tem? Sempre tem alguém assim. Essa pessoa, ela escolheu dar o pior lado dela para as pessoas. Mas veja, você tem um lado maravilhoso. Tem. Deus criou você bom, puro, sem pecado. Deus tem para você uma vida nova e Ele quer que você viva este seu lado, esse seu melhor jeito de ser. É este que é você de verdade. Este é você. Aquele outro, é uma proposta do inimigo na sua vida. Quando você resolve se desfigurar. Você veja, a imagem do anjo caído, ela é exatamente... Vocês conhecem a história? Não conhece? Apocalipse 12, depois você lê. Houve uma batalha no céu. Tinha um anjo que era lindo, maravilhoso, chamava Anjo de Luz. Olha que nome bonito. Anjo de Luz. Era um anjo maravilhoso, um anjo que estava perto de Deus, um anjo poderosíssimo, uma criatura que Deus fez com muito amor. E ele tinha tanto prestígio no céu, que quando Deus resolveu enviar ao mundo o seu Filho, na figura de um homem, você sabe quem é? Jesus Cristo. E disse que todos os anjos do céu, todas as criaturas já criadas, inclusive esse anjo de luz, lindão, bonitão, poderoso, o fortão, deveriam adorar esta criatura, Filho de Deus, feito homem. E o que aconteceu? O primeiro a se opor foi o próprio anjo de luz, lindo, maravilhoso, tão poderoso. Ele falou, não, mas imagina, como eu, um anjo, criado por Deus, tão lindo, tão poderoso, tão maravilhoso, anjo de luz, vou me prostrar a um homem pecador, pequeno, imperfeito, mortal. E se opôs e disse, não me prostrarei, não servirei. Foi o grande grito do anjo de luz. E a partir desse momento, ele se rebelou contra Deus e carregou junto com ele 1/3 de todos os anjos que estavam no céu. Imagina, houve uma baixa no céu. 1/3 de todos os anjos que Deus criou foi com ele. E nesse momento eles se desfiguraram, ou seja, eles perderam a imagem e semelhança de Deus. Isso é o feio. Por isso que o diabo é feio.
criatura feia, desfigurada, sempre pintada, aquele negócio bem horrendo. Por quê? Porque ele não é a imagem e semelhança de Deus. O diabo, a partir daí, depois leia, lição de casa, Apocalipse 12, leia toda a história. E ele, não contente, ficou com muita raiva, cheio de ira, ele desceu para a terra, está escrito aqui, é a terra, é onde eu e você estamos, para perseguir a descendência, os filhos de Deus, que sou eu e você. Então, ou seja, o plano dele é desfigurar você, é fazer você mostrar o lado feio teu, fazer você ser ruim, fazer você não ser o plano de Deus. Esse é o plano dele. E desfigurando, corrompendo, desviando, atrapalhando, dividindo a família, dividindo o ser humano, dividindo a família. Assim ele quer condenar, fazer o mesmo com você, quer que você caia. Por isso que o pecado quer cair. Quando a gente cai no pecado, é cair, porque os anjos caíram do céu. Chama anjo caído, é o diabo. Quando a gente cai, estamos nos igualando ao diabo, ao anjo caído, que não é mais anjo de luz, é Lúcifer, o diabo. Tá bom? Então, quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse. Quando a gente fala em Apocalipse, a gente pensa logo no fim do mundo, né? Pensa. Não, mas tem uma coisa linda aqui em Apocalipse que eu quero mostrar para você. Apocalipse. Já tivemos um grande aprendizado hoje, né? Mas a lição de casa, já sabe, Apocalipse 12. Você vai encontrar lá essa batalha que eu estou falando, que eu estou me referindo, que está aqui, é bíblica. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Você já sabia, né? Você que está em casa. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. É só um versículo pequeno, mas eu gostaria que todos abrissem para ler, com os olhos. Aliás, nós precisamos disso, precisamos sempre consultar a Bíblia, trazer ela perto da gente, perto da cama, Precisamos andar sempre armados, com a Santa e Sagrada Escritura. Lembra que o diabo foi combatido por Jesus com a palavra, lembra disso? Então a palavra, ela é poder, viu? A Bíblia, ela tem poder. Lembra que o diabo combateu as tentações. Está tendo tentação na tua vida? Está tendo armadilha, cilada, coisas acontecendo que estão te arrastando e que estão te desviando do caminho? Veja como Jesus combateu as tentações. Como? Com a Bíblia, com a palavra de Deus. Todas as vezes foi refutando o diabo com a palavra. Então aqui em Apocalipse 21, versículo 5, eu quero só esse versículo aqui, Então, o que está sentado no trono disse. Quem está sentado no trono? O próprio Deus. Então, quem disse? O próprio Deus. E olha o que ele disse aqui. Eis que eu renovo todas... Repete isso. Eis que eu renovo todas as coisas. E é bonito a gente perceber que a Bíblia inteira, ela está permeada dessa palavra novo. Viu? O novo é uma coisa muito legal, o velho é aquilo que a gente não quer. Quem gosta de coisa velha? Quem quer um sapato velho? Eu tenho um furado lá em casa. Quer? Quer? Então, quem quer coisa velha? Ninguém quer. Coisa velha é desprezível.
Não é? Você sabe que as roupas que a gente usa é tudo doada, né? De vez em quando o sapato está maior do que o pé, o defunto era maior, a blusa era... Outro dia eu estava pregando num lugar cheio de gente, e eu fui falar isso. Falar, gente, todas as roupas que nós ganhamos são doadas. Não é? Inclusive essa jaqueta que eu estou foi doada também. Olha que bonita. E eu estava com a jaqueta também, grandona, e estava aqui, só na pontinha do dedo, assim. E dava para ver que ela estava assim, né? Aí eu falei, estava cheião, eu falei, e inclusive essa jaqueta foi doada, olha que bonita. Quando eu levantei o braço, ela tinha um buraco aqui debaixo do braço, mas desse tamanho eu não tinha visto. E todo mundo começou a rachar o bico, começou a rir, né? E eu fiquei procurando, quando eu olhei debaixo do braço, era o buraco. Então, vocês me deram uma jaqueta bonita, mas debaixo do braço estava um buracão. Eu lembrei agora, falando do novo, todo mundo gosta de novo, gosta ou não? Quem gosta de novo? Às vezes enjoa a gente ficar na mesmice. Quando a gente ganha uma roupa nova, quando a gente ganha um presente novo, a gente fica que nem criança. E eu lembro de uma vez, eu morava lá no Rio de Janeiro, e eu ganhei um sapato. Né? Tá aqui minha irmã, a Sueli, não sei se ela vai lembrar, mas vai lembrar sim. Eu ganhei um sapato. Meu pai, ele trabalhava numa distância assim de uns 3 quilômetros. E eu tinha que levar o almoço para ele. E eu ganhei um sapato, era uma botina. E eu fiquei todo animado com o sapato. E quando a gente é criança, eu devia ter uns 10, 11 anos, a gente fica animado, quer usar, não quer? Quer usar. E eu quis usar. Só que eu tinha que andar 3 quilômetros. Aí não deu outro, eu pus o sapato novo no pé. E fui lá, levando o almoço, o pai todo feliz. E fui indo. No começo a caminhada estava boa, né? E foi passando e foi machucando, e eu cheguei lá mancando. Quando eu cheguei lá mancando, né? O pai tirou a botina do pé. Quando tirou, tinha uma bolha desse tamanho. E vocês sabem que, gente, eu não posso com duas coisas. Vocês já sabem. É duas coisas que acabam com o fundador. É sangue e agulha. Barata, tem 3. Tem barata. Não, barata nem conta, viu? Que barata, eu vou te falar. Barata é o único bicho na terra que aquele bicho não foi Deus que fez. Aquilo é possuído. Outro dia eu estava na cozinha ali e entrou uma barata pela janela. Gente, tem cabimento? Barata é um bicho para voar? As únicas que voam são as possuídas. Entrou pela janela uma barata. Quando eu olhei no olho dela, ela veio aquele olho vermelho assim, eu vi nos olhos dela, olho com olho assim, eu falei, meu Deus, quase que eu desmaiei, mas ó, eu voei. Uma vez eu estava com o pé quebrado, estava de muleta, quem estava aqui também, e de repente apareceu uma barata, eu fiquei curado na hora, gente, corri. Outra vez eu estava aqui pregando, ao vivo, e uma barata salvando aqui também, pronto, acabou a pregação, abandonei no meio do caminho. Então, barata também é uma coisa que eu não posso. E aconteceu o seguinte, quando o meu pai tirou a botina, estava aquela bolha, e a bolha, a gente fala pocô, né? Estourou. E quando estourou, saiu aquela aguinha, aquele sanguinho, e o que aconteceu? Desmaiei. Na hora, desmaiei. Desmaiei, o pai ficou apavorado e me levou para o hospital. Né? E eu fui desmaiado. Fiquei lá desmaiado. Quando eu acordei, né? Imagina, acordei, fui abrindo os olhos. Quando eu abri os olhos, foi ficando nítido. Eu estava com a cabeça caindo assim. E a primeira coisa que eu vi quando abri os olhos foi a agulha, o cara ia dando a injeção. E não deu outra. Quando eu abri o olho, eu vi a injeção, dei um safanão no cara, e ali foi um escarcéu correndo pelo hospital, meu pai gritando, e aquele escândalo danado, no final das contas. Fui parar lá no exame daquele que faz eletroencefalograma para ver se eu não era doido, né? Porque eu bati em todo mundo no hospital e fiquei tão mexido e fiz tanta bagunça e me exercitei tanto que o exame deu alterado. Por causa disso, eu tomei Gardenal por 3 anos. Você lembra, Sueli, que eu tomei Gardenal? 3 anos. Por causa de uma bolha e por causa de um sapato novo. Meu filho, não é brincadeira, não.
Não é fácil. 3 anos. E eu falava para a mãe, eu tentava explicar, falei, mãe, o exame deu alterado, porque eu fiz bagunça no hospital. Eu bati nos médicos, bati no enfermeiro. Eu não sou doido, não. Eu posso parar de tomar esse remédio aí. Ela falou, não, o médico mandou você tomar. E todo dia eu tinha que tomar o Gardenal. E hoje a gente brinca, né? Falei, aquele lá é doido, toma Gardenal. Não é assim? Quem toma Gardenal é doido. Então, eu já tomei Gardenal, viu, gente? Ai, meu Deus do céu. Então, queridos, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a Bíblia, ela está cheia de palavra nova e de palavra velha, né? E sempre associa o novo às coisas boas. Aqui, por exemplo, não vou pedir para vocês abrirem, mas eu quero que vocês prestem atenção, ó. Em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, está escrito assim, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Olha que legal. Né? Então, o novo, ele está associado sempre às coisas boas. Ó, e depois, assim, em Lucas 5, 36, está escrito, não se coloca um pedaço de tecido novo numa roupa velha. E tem aquela outra parte, que não se põe vinho novo em odres velho. E depois tem mais ainda. Tem aquela passagem tão bonita, que Nicodemos, vocês sabem quem é Nicodemos? Era aquele homem inteligente, um escriba, um doutor da lei, ou seja, cara inteligente. Ele foi procurar Jesus na calada da noite. Vocês lembram disso? Né? Foi procurar Jesus na calada da noite e ele queria uma explicação de Jesus. Como é que fazia para ser de Deus, para entrar no reino de Deus? Fez várias perguntas para Jesus. E Jesus fez uma comparação. Ele deu uma resposta para ele. E a resposta foi o seguinte, ó. Quem não nascer de novo, não poderá entrar no reino dos céus. Veja. E aquilo foi uma coisa estrondosa. Imagina, um cara inteligente daquele. Ele estava diante de Jesus e Jesus estava dizendo para ele, cara, se você não nascer de novo, você não vai poder entrar no céu. Coitado do homem, acabou. Ele ficou imaginando como é que ele ia fazer para entrar de novo na barriga da mãe. Né? E perguntou para Jesus, não, porque as palavras é nítida. Jesus disse, se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu. E ele preocupado falou, mas Jesus, como é que eu vou fazer isso? Esse milagre, como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Ele deve ter ficado imaginando como é que ia se dar isso. E Jesus olhou para ele, né? E está lá, está escrito, depois vocês leem. Fala, mas sua anta, mas não é possível, não é você entrar de novo na barriga da sua mãe, né? Mas é mudar a mentalidade, é mudar o jeito de viver, é mudar o jeito de pensar, deixar as coisas velhas, o homem velho é associado ao pecado. O homem velho é associado às coisas que nós precisamos deixar. Por quê? Ninguém vive no lixo. Não. Então, o pecado, ele é o lixo que o mundo reservou para a sua vida. Ninguém quer viver nas coisas ruins. Ninguém quer viver nas coisas velhas. Então, a proposta do homem novo é uma mudança de vida. E para mudar de vida, precisa mudar o quê? A primeira coisa que precisa mudar é a mentalidade, é as escolhas. Mudar o coração, para que assim, se eu pensar diferente, se eu desejar coisas diferentes, eu vou buscar coisas diferentes. Não dá para você viver uma coisa nova fazendo as coisas velhas. Verdade? Se você continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez, ou seja, as coisas velhas, como é que vai mudar a vida? Como é que você vai mudar a sua vida se você continua com a mesma rotina,
continua com o mesmo gosto, continua com as mesmas pessoas, continua com as mesmas escolhas, frequentando os mesmos lugares, com os mesmos pecados, repetindo. Toda vez o padre já não aguenta mais olhar e fala, vai de novo, filho, de novo. Né? Tem gente que é tão sem vergonha que em vez de mudar o pecado, mudar a atitude, ele muda de padre. Fala, isso aqui já ouviu bastante, eu já repeti muitas vezes. Aí, quando ele fala, não, de novo, vou lá, estou com vergonha de confessar o meu pecado. Ele muda para outro. Mas o pecado é o mesmo. Ou seja, ele não está com disposição no coração para transformar a sua vida. Ele continua no homem velho. Então, Jesus, ele quer nos ensinar que nós precisamos nos esforçar, desejar, como a gente estava cantando na música, eu quero viver algo novo. Faz o meu coração arder de novo. Porque nós só vamos atrás das coisas que mexem com o coração da gente. Se você não estiver incomodado, se o coração não estiver ardendo, se você não estiver apaixonado, empolgado para viver algo novo, você vai continuar fazendo as coisas velhas. Tem uma frase que diz assim, se você não estiver motivado a fazer alguma coisa, comece a fazer a si mesmo. Sem motivação. Que a motivação virá. Tem um ditado que minha avó dizia que falava, para comer e coçar, basta começar. É mais ou menos isso. Para comer e coçar, basta começar. Começar a coçar, pronto, não para mais. Não é? Aquilo vai vir até ferida, vai cavando buraco. Por quê? Porque vai despertando um negócio ali. Quando você estiver desanimado, Santo Inácio de Loyola, eu estava ensinando para um amigo, ele ensina o agile contra, que é o agir contra. Se você não quer ir na igreja, aí que você tem que ir mesmo. Se na hora de vir para o grupo de oração bater uma falta de vontade, um desânimo, uma tristeza, uma preguiça, então neste momento, peça ao Espírito Santo e age contra. E vai sem vontade, porque o mérito da fé é quando você vai sem vontade. Você não conhece a história de Santa Teresa de Ávila, que ela estava na capela e ela estava contando, tinha que ficar 1 hora na capela. Ela era uma monja, 1 hora. E ela estava contando no relógio a hora. 1 minuto, 5 minutos, parecia uma eternidade. 10 minutos, 15, 20, meu Deus do céu, quando chega 1 hora. Né? E quando não passava a hora, ela começou a contar os tijolos da capela. Para passar. 1, 2, imagina aquela capela todinha feita de tijolo, teto, parede. Ela, para passar o tempo, ela começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, e contando. Ou seja, estava com o coração longe, mas ela permaneceu e ficou a hora até o fim, contando tijolo, mas ficou. E depois, num outro momento, com intimidade com Jesus, mais para frente, quando ela evoluiu na sua vida espiritual, ela, num momento de intimidade com Jesus Cristo, ela perguntou, Jesus, qual foi o momento que mais te agradei e que mais você estava perto de mim? E sabe o que Jesus respondeu? Foi naquele dia na capela que você estava lá sem vontade de rezar, contando tijolo, mas permaneceu ao meu lado, mesmo sem querer e sem vontade, Teresa. Naquele dia foi demais. Cara, quando você não tiver vontade, vem. Quando você souber que o inimigo ele se manifesta e te tira a vontade exatamente quando você quiser fazer coisas boas, coisas que te levantam, coisas que te levam para Deus, coisa que vai transformar a sua vida, coisa que vai mudar de verdade a sua caminhada de espiritualidade, é nesse momento que o inimigo vai agir. Ou você pensa que vai ser quando? Então acorda. Momento de ir para a igreja, momento de ir para Deus é quando não se tem vontade. É neste momento de aridez e de deserto, de dificuldade, de dor, de penúria, é que Deus está com você e Ele espera de você uma resposta bonita. Vai para Deus. Estava com vontade de vir aqui hoje? Se não estava, bate palma para aqueles que não estavam com vontade.
Pode bater palma, bate palma. Para todos os que não estavam com vontade. Quem veio com vontade, graças a Deus, que bom que você estava aqui. Mas aquele que veio arrastado, aquele que veio e fala, meu Deus do céu, hoje eu vou lá no Anjo da Vida, mas olha, eu não queria ir, mas eu vou assim mesmo. Então, parabéns para você, coragem. Deus te ama e Deus quer você desse jeito, quando você pensa que Ele está longe de você, mas Ele está ao seu lado, está bem perto de você. Coragem, coragem, porque Deus, Ele está muito mais perto daqueles que têm o coração aflito. Deus está muito mais perto daqueles que têm o coração desanimado. Deus está muito mais perto daqueles que sofrem. Deus está muito mais perto daquelas pessoas que estão passando por enfermidade. Porque a cruz é o lugar da fé. Entenda isso. Nós somos a igreja da cruz, Igreja Católica Apostólica Romana. Mas eu quero te mostrar uma coisa bem bonita aqui. Quem quiser gravar a passagem de Nicodemos e ler depois, é em João 3:3, tá bom? Para você ler aquela passagem lá que eu citei de Nicodemos. Leia lá e reflete, você vai ver. Jesus falando para ele, oh, mas vocês são inteligentes, vocês conseguem saber até quando chove, quando não vai chover, e não sabe que é preciso mudar a cabeça e o coração para viver algo novo? Né? Então, eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Efésios 4. Nós vamos refletir rapidamente uma passagem aqui. Efésios 4, versículo 20. Eu digo rápido porque eu quero que sobra tempo para a gente rezar juntos. Hoje eu quero rezar muito junto com você. Efésios, capítulo 4, versículo 20. E aqui tem a explicação do que é o homem velho e o homem novo. Quando você tiver dúvida, você lê isso aqui. Efésios, capítulo 4, versículo 20. Está escrito assim: vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo. Para isto o quê? Se você vê o versículo anterior, né, ou uns 3 versículos anterior, você vai ver por que ele está começando assim. Não foi para isto que vos tornastes discípulos. Ele diz, nos versículos anteriores, que os pagãos andam à mercê de suas ideias frívolas. Está aí no versículo 17. Eles têm o entendimento obscurecido. Sua ignorância e o seu endurecimento de coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Eles permanecem homens velhos, indolentes, entregam-se à dissolução e à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulo de Cristo. Olha que coisa forte, hein? Não é para viver esta vida. Por que você se tornou discípulo de Cristo? Por que você está aqui na igreja? É para deixar e abandonar todas essas coisas. Elas ficam como que coisas velhas para trás. Aí ele diz: se é que ouvisse e dele aprendesses como convém a verdade em Jesus, renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Aí ele diz: renovai sem cessar o sentimento da vossa alma.
óleo novo. É isso que Deus quer para você. Por isso que nós estamos aqui buscando, porque nós queremos viver algo novo. O novo é uma transformação, é uma mudança de vida. Nós não podemos, queridos, não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Não podemos. Não podemos nos conformar com o pecado, com as coisas erradas. Não podemos. A palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas revesti-vos da força do alto, do Espírito Santo. Porque somente no Espírito Santo teremos força para nos tornar homens novos e mulheres novas. Sozinhos, nós não vamos conseguir mudar a nossa vida. Não vamos. Deus não quer que nós continuemos no passado, nas coisas antigas, nas coisas velhas. Isso, eu quero que você abra sua Bíblia mais uma vez aqui, em Isaías 43:18. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Isaías 43:18. É a última passagem que nós vamos abrir hoje. Isaías 43:18. E hoje nós vamos aprender exatamente o caminho para deixar as coisas velhas. Porque todos nós, a gente precisa como que de todos os dias, principalmente nós como cristãos, porque você sabe, ser cristão não é fácil, viu, queridos? Não pensa que é fácil. Ser cristão e cristão católico, você está na igreja mais difícil de seguir de toda a terra. É ser católico, apostólico ou romano. Essa é uma religião difícil de seguir. Difícil. Só segue quem ama. Só por amor. O amor é a única força capaz de manter você católico. O amor é a única força capaz de fazer você deixar o homem velho, deixar a mulher velha. Se você não tiver amor por Cristo, não vai transformar nada na sua vida, porque é só por amor. A gente compara sempre o amor é igual, você pode colocar igual, a palavra sacrifício. Amor e sacrifício é a mesma coisa. Entendeu? Porque quer saber se alguém te ama? Quer saber se alguém ama você? Veja se ela já se sacrificou por você. Veja uma mãe que tem uma criança de madrugada. Quantas vezes ela acorda com olheira, despenguelada, despedaçada, não aguento mais. O bebê respira, só vira na cama, ela já levanta. Morta. Já é a 15ª noite, já que está com a criança em casa. Acorda com olheira. Não dorme há 15 dias. E a criança chora, respira, ela levanta outra vez. Outra vez. E vai fazer isso outra e outra e outra. E quantas vezes for, ela vai morrer de levantar. Mas ela vai fazer por quê? Porque ama. Porque ama. O amor de mãe é o maior amor da face da terra. E dá para a gente vislumbrar muito de longe o amor que Deus tem por você. Muito de longe. Deus te ama. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus te ama. E Ele não quer que você continue na vida velha, que você continue no passado. Ele quer que você viva uma vida nova. E agora nós vamos ler aqui em Isaías o que está escrito. Olha o que está escrito aqui. Isaías, capítulo 43, versículo 18. Presta atenção, abre bem os ouvidos. Não vos lembrei mais dos acontecimentos de outrora, do passado. Não recordei mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer
obra nova, a qual surge, já surge. Não a vedes? Você já não está vendo o que Deus está fazendo? Vou abrir uma via pelo deserto e vou fazer correr rios pela estepe. Então aqui, Deus está dizendo, não vos lembrei mais das coisas de outrora do passado. Deus não está falando aqui para você ter amnésia. Não é? Que a gente fala assim, você perdoou. Ah, mas eu não esqueço o que aquela pessoa me fez. Claro que não vai esquecer. Não é? Perdoar não é esquecer. Entendeu? Não é esquecer. A pessoa machucou, feriu você, falou coisas que te machucou. Isso fica. Fica. Mas o fato de você lembrar não significa que você não perdoa. Então, o passado, por que ele está falando? Não vos lembrei mais das coisas do passado. Deixa para lá. Esquece isso. Por que ele está falando? Porque muitas pessoas, queridos, olha, eu atendo pessoa todo dia. Todo dia. O principal problema que as pessoas ficam presas, o principal problema de depressão, o principal problema de tristeza, o principal problema de muitos estarem aí em consultórios de psicólogo, de psiquiatra e tudo mais, e a fila de confissão é enorme. Você sabe qual é o motivo? Chama-se passado. Passado. O passado, ele é como um fantasma. Ele assola, perturba, e o inimigo usa como álibi para estragar o seu presente, a sua vida agora. A maioria das pessoas que estão nos consultórios, inclusive que sentam comigo para conversar, elas trazem um problema, e esse problema já aconteceu. Não é um problema atual, é engraçado. Eu gostaria muito que a pessoa trouxesse e falasse, olha, um problema da agora. Gostaria muito. Porque um problema de agora, o que a gente faz? Sei lá, cortou a luz, vamos lá pagar. Vamos fazer uma vaquinha. A gente faz o problema de agora, o que a gente faz? A gente resolve. Porque ele é atual. E como é que a gente faz com um problema que já passou 10 anos, 40, 20 anos? Como é que a gente resolve isso, queridos? Já aconteceu, já está consumado, é fato consumado. Como é que faz para resolver um problema do passado? Não dá. Por isso é um álibi na mão do diabo. Já aconteceu, já resolveu? Não. Vai resolver? Também não. Então ele fica esfregando na cara. Olha, tá vendo? E você e nós ficamos fazendo o quê? Remoendo, revendo o filme. E vamos ficando pessoas ruins, amargas, e a gente mostra aquele lado ruim para as pessoas. Pessoas que estão com a vida parada num acontecimento que já foi. O inimigo, ele é tão ruim que quando acontece, por exemplo, tinha uma mãe, a mãe perdeu um filho. O filho aconteceu um acidente e o filho foi atropelado. Um descuido, largou da mão, correu e foi atropelada, morreu. A mãe ficou presa naquele acontecimento, culpada, se sentindo culpada porque a criança escapou. Parou a vida ali. Trancou o quarto da criança. Todos os dias ia lá no quarto chorar. 15 anos já. Todos os dias ia lá, chorava, cheirava as roupas, os brinquedinhos no mesmo lugar, as roupinhas no mesmo lugar, tudo igual. Ela parou a vida. O inimigo, além de tirar o filho, acabou com a vida dela. Além de fazer um mal naquele dia, ele ficou fazendo o mesmo mal todos os dias. Todos os dias, repetindo igual um eco. E ela não conseguia se libertar daquilo.
entende? Precisou de uma força-tarefa, oração, psicólogo, todo mundo junto para poder arrancar ela daquele buraco. O passado faz isso. Às vezes em proporção maior, às vezes menor. Às vezes alguém ouviu alguma coisa da mãe, uma palavrinha, guardou e nem sabe. Está dentro do coração, está lá no fundo. Por isso, um dia a mãe, o pai falou: você não presta, você é um inútil. A gente, principalmente nós que somos mais velhinhos, a gente tinha uma educação meio dura assim, né? Meio no safanão, meio nos tranco e barranco, E a gente ouviu muita palavra dura, porque a educação era mais firme. E muitas dessas coisas, dessas palavras, fica dentro, fica como que espetada, enfincada num ponto da tua memória, e aquilo vira um bloqueio, vira um trauma. E às vezes nós somos de uma maneira por causa disso. O jeito de falar, o jeito de ser, às vezes nervoso, às vezes calado, às vezes inseguro, às vezes medroso. Tudo tem um porquê. Claro, além dos temperamentos, além da sua personalidade, mas tem coisas que são por causa de acontecimentos que teve na sua história. E hoje a comunidade quer dar um presente para você. Um presente para que você saia dessa condição, para que você se liberte das correntes de coisas que aconteceram no passado na sua vida. Você sabe que eu fiquei preso muitos anos em um acontecimento da minha vida. Fiquei preso. Só descobri isso quando eu fui para a igreja. Aconteceu algo que marcou a minha vida para sempre. Nunca mais eu vou esquecer. Só que, durante muito tempo, aquilo ficou espetado no meu coração, ficou me machucando e me levava para as coisas ruins. Me arrastava para as coisas ruins. Uma vez, o meu pai era muito violento, era um alcoólatra. E uma vez, o meu pai, ele chegou em casa embriagado, e ele avançou na minha mãe e começou a bater nela. Eu era pequenininho. E a gente foi correndo atrás dele. Pai, para. Eu não lembro, não é muito claro na minha cabeça, porque eu era uma criança. E a gente foi correndo atrás. Pai, para, pelo amor de Deus. E ele foi batendo na minha mãe. E a minha mãe já estava cheia de sangue. E aquilo ali, ele ficou fincado no meu coração de um jeito que nunca mais eu esqueci. Quando eu vim para São Paulo, eu trouxe aquele ressentimento. E aquilo ficou se arrastando dentro de mim. E o inimigo me trazia na memória. Eu parava e aquilo era um fato presente, vivo e atual. Porque eu via como se fosse acontecendo todos os dias. E eu fiquei com raiva do meu pai. Fiquei com raiva, fiquei com ressentimento. E aquilo só crescia. Porque o diabo, ele vai dar o que para você? Vai dar uma lupa para você, para aumentar a sua dor, aumentar o seu ressentimento, aumentar o seu sofrimento, e você vai começar a fazer coisas que não prestam também. E ali fiz muita coisa que não presta por causa disso. Até que um dia, eu já com 26 anos de idade, eu estava na igreja, e eu tive uma oportunidade maravilhosa, queridos. Maravilhosa. E isso tudo era dentro e de uma maneira escondida. Vocês estão entendendo? É escondido. Não é uma coisa assim que você tem diante dos olhos e que você escolhe. Fala, bom, eu estou acabando com a minha vida, eu estou fazendo coisas erradas. Não, é tudo um plano diabólico e que ele vai tirando a sua sobriedade. Inclusive a Bíblia fala assim: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios é o quê?
esperto, atento. Preste atenção. Uma pessoa que não está sóbria, ela está embriagada, está inebriada, está confusa, está perturbada, não está em si mesma. Então, sede sóbrios e vigilantes. E a gente não consegue ser uma pessoa sóbria, a gente fica inebriado pelas coisas. Faz tudo para ser feliz, inclusive as coisas erradas. Ninguém faz uma coisa errada porque está querendo se lascar. Faz? Alguém escolhe, fala, eu vou fazer isso aqui porque eu quero me ferrar mesmo. Quero acabar, eu quero me lascar mesmo. Você acha? O filho pródigo, ele saiu de casa. Eu sempre gosto de pegar este exemplo. Ele pediu dinheiro para o pai e decidiu ir embora, sair, abandonar a família e ir para longe. Ele pegou o dinheiro e falou, agora eu vou ser feliz, agora eu vou me dar bem. Você acha que ele pegou o dinheiro e falou, agora eu vou acabar num chiqueiro de porco, eu vou me lascar mesmo, eu quero comer lavagem de porco? Você acha que ele saiu pensando nisso? Ele saiu pensando o quê? Eu vou me dar bem agora com dinheiro, bolso cheio de dinheiro, livre, sem o meu pai para me encher as paciências, sem minha família. Eu faço o que eu quiser, o que eu bem entender da minha vida, eu vou para onde quiser, eu decido o que fazer e pronto. E pegou o dinheiro e saiu feliz e disposto a se dar bem. É assim que o diabo leva os filhos para longe de Deus, porque ele engana, entendeu? E eu fazia tudo, eu bebia, enchia a cara, mas fazia tudo errado. Por quê? Porque eu queria ser feliz. Mas dentro de mim tinha uma lança espetada no meu coração, lá dentro, que me derrubava, não me deixava caminhar para frente, não me deixava melhorar. Estava lá, mas eu não conseguia arrancar, porque eu não sabia onde estava. Precisei viver um momento especial como esse que você vai viver aqui, para descobrir, para tirar aquela farpa. Já viram uma farpa quando está na carne? São Paulo fala, eu tenho um espinho na carne. É isto. É quando tem uma estaca enfiada, inflamando a tua vida, deteriorando o seu presente hoje. E isto foi colocado lá há muito tempo. Está lá, mas precisa descobrir onde é que está inflamando na sua história, estragando o seu presente agora. Aí o que aconteceu? Eu estava numa sala, era um retiro. E um homem que eu não conhecia, tinha mais de 100 jovens naquele dia. Mais de 100. E eu estava lá no meio, lá atrás. Aí o pregador, ele pegou uma rosa e falou uma coisa assim: hoje chegou o dia de você perdoar o seu pai. Quando ele falou aquilo, sabe o que eu pensei? Ele está falando com um monte de gente, menos comigo. Não é assim que a gente pensa? Falou, olha, minha vizinha tinha que estar aqui hoje para ouvir essas coisas. A minha irmã, que ela cobra, tinha que estar aqui para ouvir isso. A gente sempre pensa que é para o outro, entendeu? Mas Deus estava falando comigo. Quando Ele falou, hoje chegou o dia de você perdoar o seu pai, mas nem passou pela minha cabeça que Ele estava falando comigo. Mas não passou mesmo. Aí, ele voltou, né, e direcionou a rosa, assim, não era a minha direção, eu estava lá, ele foi para cá, né, e falou, eu estou falando com você. É com você que eu estou falando. E aí eu comecei a refletir, falar, comigo? Será que é comigo que ele está falando? Será que é comigo? Aí ele confirmava, falava, sim, eu estou falando com você. Aí
nesse momento, meu coração conectou. Eu, comecei a ter uma angústia dentro de mim. Uma angústia, porque eu comecei a lembrar do meu pai. Ele falou, hoje chegou o dia de você perdoar o seu pai. Aí, na hora, veio a imagem do meu pai batendo na minha mãe. Na hora. Aí, eu falei assim, eu não vou perdoar. E dentro de mim eu falei, eu nunca vou perdoar ele. Porque meu pai quase matou minha mãe. Eu falei, eu nunca vou perdoar ele. E sabe o que ele falou? Ele falou, nunca não. Exatamente quando eu falei nunca, ele falou, nunca não. Estou falando hoje, é hoje que você vai perdoar o seu pai. Aí eu falei assim, dentro de mim, eu não vou perdoar porque você não sabe o que meu pai fez. E sabe o que ele falou, queridos? Por Deus do céu. Ele disse imediatamente, não importa o que o seu pai fez. E ali eu comecei a chorar. Ele falou, não importa o que o seu pai fez. Aí eu falei, eu não consigo. Segurei. Tinha um banco, eu estava abaixado. E eu segurei no banco e apertei o banco, mas estava quase esmagando a madeira, assim, de tanto que eu apertava. E segurei ele e falei, daqui eu não saio, não levanto daqui. E exatamente nesse momento ele falou, agora levanta daí. E tudo que eu pensava, ele rebatia. Aí eu falei, eu não consigo. Ele disse, você consegue força e coragem. E ali eu fiquei de pé e levantei. Mas parecia que tinha 1000 demônios me segurando, prendendo as minhas pernas, segurando meus braços. Eu não conseguia nem caminhar. Parecia que deu assim uma íngua do lado aqui assim, ó, e eu não conseguia andar. De tão abalado que eu fiquei naquele dia. A cura foi tão grande que eu não conseguia andar mesmo. E de repente ele falou para mim, ele estendeu uma rosa e falou assim, você vai dar o abraço mais feliz de toda a sua vida. O abraço do perdão. Hoje chegou o dia, e aí falou para mim, corre. E eu corri. Saí correndo e quando chegou uns 5 metros já de distância assim, eu já dei um salto, sabe igual uma câmera lenta assim, que vai assim. E caí nos braços daquele homem. Era fortão, meio gordinho assim, fofinho. Que abraço gostoso, gente. Que abraço gostoso. Foi o abraço mais gostoso que eu dei em toda a minha vida. Sabe o que aconteceu? Eu fui parar na enfermaria. Tanto que eu chorei. Foi verdade. Fui parar na enfermaria. Eu chorei tanto que eu fui parar na enfermaria. Veio as enfermeiras e me acudiu. E eu não parava mais. E me acudiram e me levaram para a enfermaria. E eu não conseguia parar de chorar. Fiquei ali. Aquilo saiu. Quando foi no outro dia, quando eu abri os olhos na minha caminha, eu vi que eu era um homem novo. Senti imediatamente. Senti que realmente eu era uma nova criatura. Aquilo que era ruim, era podre, era velho, Jesus tinha tirado. É por isso que eu estou aqui e por isso que essa comunidade foi fundada. Por causa deste evento. Por causa deste dia. Esta é a comunidade do perdão. Nasceu de uma ferida. Nasceu de uma ferida que ficou muitos anos atrapalhando a minha vida. Hoje Deus quer curar também o seu coração. Ele quer tirar daí de dentro coisa que você nem sabe que está aí. Entende? Coisa que está tão profundo, mas está te machucando, está te desviando, está te levando para fazer coisas erradas, te afastando de Deus, fazendo você mostrar o teu lado ruim. Deus quer transformar. Não mudar o teu passado, porque já aconteceu. Não vai mudar. Mas vai mudar a maneira como você enxerga todas as coisas que aconteceram. Hoje eu olho para o meu pai e vejo que ele era um coitadinho.
Eu rezo por ele. Eu vejo que ele foi um homem que sofreu muito. Sofreu a vida toda, foi infeliz. Não foi feliz. Não falava com o próprio pai. Nunca vi ele com meu avô. Nunca vi. O avô não falava, morava no mesmo lugar, mas não falava com ele. Tinha feridas gigantescas, bebia todo dia para fugir, mas não conseguiu fugir da sua história, porque não dá para mudar o passado, mas dá para mudar o seu coração agora. Coloca a mão no teu coração.